Perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer com toda a vida. A Jesus, meu rei, meu salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós e outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu rei, meu salvador. Olá a todos, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos da nossa amada igreja de Sucupira, como também a todos que estarão nos assistindo posteriormente aqui por este canal. Queridos, nós estamos começando a nossa escola bíblica ao vivo com um pouquinho de atraso, porque o operador aqui ainda precisa aprender muita coisa. Nós fizemos um culto ao vivo, sexta-feira, na nossa igreja, primeiro culto de oração ao vivo aqui pelo nosso canal, e quando eu abri aqui para colocar o vídeo de hoje, esse vídeo que nós estamos fazendo agora, então estava pedindo lá o software que foi utilizado para fazer aqui, e eu me atrapalhei para tirar o software, para tirar a configuração do software, e poder estar com você agora, nesse momento aqui, sem o software. Eu estou só com o canal do YouTube, eu não estou com todo o aparato que nós estávamos na igreja, com câmera, notebook, placa de vídeo, som. Então, talvez você possa imaginar aí como é que é toda essa estrutura, tá certo? Tudo conectado, tudo ligado. E aí, aqui não, aqui é só o notebook, mais nada, uma caixinha de som que quem pegou no comecinho aí, o fio aqui de entrada está com mau contato, e aí a música ficou oscilando aí no volume. A música aí do querido Sérgio Lopes, né, Entre Nós Outra Vez, cabe aqui os créditos que a gente precisa
anunciar, tá certo? Sérgio Lopes, aí nós iniciamos Entre Nós outra vez, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida, aí a estrofe tão conhecida, né? Nós estamos aqui, queridos, com essa música, não foi só por colocar, né? Essa música, apesar de a gente não ver bem explicitamente a palavra ressuscitou, se não me falha a memória, não tem na música, tá certo? A palavra ressuscitou, mas nós temos aí a ideia da ressurreição, tá certo? E é o que nós vamos trabalhar já aqui no nosso canal Devocional em Casa, ao vivo, tá certo? Então, eu sei que já tem 2 pessoas aí online, tá? Espero que estejam me ouvindo. Se tiver com problema de som aí, ou então tiver alguma dificuldade, por favor, compartilhe conosco aqui para que a gente possa tentar resolver, tá bom? Queridos, nós já saudamos aí a todos inicialmente, né? Deixa eu só me apresentar para aqueles que não me conhecem, que vão assistir posteriormente me conhecem. Meu nome é Fábio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, tá certo? E nós estamos aqui, queridos, a respeito da estrutura, nós estamos aqui querendo compartilhar com você por que, pastor, sexta-feira estava tão boa lá a filmagem e agora o senhor está em casa de novo. Então, só para você ficar ciente, tá certo? Como nós estávamos falando agora há pouco, a gente precisa toda de uma estrutura. E hoje a nossa igreja dispõe apenas da internet, tá certo? Então, a gente não tem notebook próprio, a gente não tem câmera própria, o pedestal da câmera também não temos, né? Nós não temos placa de captura de vídeo, o software é um software gratuito, que é bastante complicado para uma pessoa comum usar. Eu estou me colocando nessa classificação de pessoa comum, tá certo? E nós estamos aprendendo pouco a pouco, tá? E não só precisamos de recursos em termos de equipamento, como também precisamos de recursos em termos de mão de obra, melhor, bom assim dizendo, né? Ou seja, a gente precisa de pessoas dedicadas, especializadas naquilo que vai fazer, alguém que vá estar dedicado na igreja, a filmar toda semana, tá? Talvez mais de uma vez por semana. A gente vai precisar de alguém que esteja dedicado no uso do software para poder fazer toda aquela coisa bonitinha, tá? De fazer uma capa de início, botar legenda, né? Compartilhar na tela várias coisas que a gente precisa compartilhar e a gente ainda não domina por completo, né? Então, a gente vai precisar de um cameraman, um operador de software, alguém vai precisar de alguém que esteja sempre disposto a estar no som no dia que a gente for realizar. Então, a gente precisa tanto de equipamento como a gente precisa de pessoas especializadas e dedicadas, compromissadas, que não faltem, e eu queria que você prestasse bem atenção a isso que eu estou falando, que não faltem, porque a falta compromete o trabalho. E a gente precisa estar atento ao trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor não é um trabalho que a gente faz de qualquer jeito ou quando der vontade. O trabalho do Senhor é um trabalho compromissado. Nós precisamos estar compromissados com o trabalho do Senhor a ponto de a gente chegar e estar à disposição na hora certa. Então, ore por isso. Nós estamos pedindo para que você ore por isso. Ore por equipamento e ore também por pessoas dedicadas, compromissadas com o trabalho para trabalhar nessa questão de filmagem, tá certo? E depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá? Nós estamos aí no nosso 25º domingo do ano, já estamos chegando aí na metade do ano, quase no final do mês de junho, falta só mais um domingo para terminar junho, e estamos também no 96º dia de isolamento social. Eu queria que você ficasse bem atento ao que nós vamos falar agora a respeito disso, tá certo? O governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, decretou na quarta-feira passada que a partir de amanhã, dia 22, nós teremos os trabalhos realizados em templos religiosos liberados.
Então, a partir de amanhã, nós já teremos a liberação do uso do templo. Porém, é preciso que cada liderança de cada igreja, e no nosso caso, Igreja Presbiteriana, o nosso conselho, nós estaremos discutindo isso até quarta-feira, cada liderança de nossa igreja precisa estar atenta para a sua adequação a essa liberação, porque não é simplesmente abrir a porta, né? Então, a gente tem que observar o limite da quantidade de pessoas. No nosso caso, só dá para liberar até 30 pessoas, porque os nossos bancos são de aproximadamente a capacidade total deles de 100 a 110 pessoas, tá certo? Eu estou fazendo um arredondamento melhor. Então, por baixo, 30% de 100 é 30 pessoas, então a gente só vai poder liberar a entrada de 30 pessoas por evento nesse isolamento social que permanece, não acabou o isolamento, tá certo? A gente vai verificar questão de idade, porque não está sendo liberado a participação de pessoas com mais de 60 anos e com menos de 10 anos, tá certo? Porque são categoria de risco, tá? De transmissão, de contaminação mais fácil. Todos nós teremos que estar de máscara. Se nós não estivermos filmando lá na igreja, até quem está lá na frente no microfone vai ter que estar de máscara, tá certo? É provável que a gente libere a máscara na hora que estiver fazendo filmagem, para facilitar a captura do som e gravar no vídeo, tá? Mas aqueles que estarão participando vão ter que verificar a questão de asepsia, tá certo? Todas as janelas terão que ficar abertas, a gente tem que estar atento no nosso próprio comportamento, como a gente deve se comportar quando, por exemplo, der vontade de tossir, né? Tossir no antebraço, se possível, voltar à moda do lenço, né? Antigamente se dava muito caixa de lenço de presente, e eu recebi ainda no começo do meu ministério muitas caixas de lenço de presente, então a gente talvez tenha que voltar a essa moda de usar lenço. Então a pessoa vai tossir, pega o lenço, ó, e tosse no lenço, tá certo? E, logicamente, vai ter que depois estar trocando de lenço, né? Como também trocando de máscara, se a máscara estiver umedecida. Mas, como tem sido orientado, se você não tiver outra máscara, permaneça com a sua máscara mesmo umedecida. É melhor a máscara umedecida do que você sem máscara correndo risco. Tá certo, queridos? Então, fique atento aí nos grupos da Igreja Presbiteriana, tem vários grupos aí, grupo de evangelismo, grupo da UPH, grupo da mocidade, ao próprio grupo principal da igreja, o IPS, avisos e boletins, né, que temos lá no WhatsApp. Nós estaremos compartilhando com você quais as medidas que o Conselho da Igreja Presbiteriana em Sucupira irá tomar para que nós possamos estar voltando, se possível, no próximo domingo, dia 28, tá bom? Próximo domingo, fique atento até quarta-feira, porque pode ser que a gente anuncie que no próximo domingo, dia 28, a gente esteja na igreja, tá bom? Mas aí a gente só vai estar depois que o Conselho tomar as medidas. Fique atento a isso, tá? Como nós dissemos, já estamos no 96º dia de isolamento social, é o 14º domingo que a gente está preso em casa, tá? Mas isso é importante para que você se cuide. Temos muitos casos de irmãos da nossa igreja, parentes, que foram contaminados. Graças a Deus, ninguém morreu por Covid-19, mas o sofrimento foi grande, né? Então, estamos aí no 14º domingo de isolamento social. Sexta-feira, quando nós estávamos fazendo culto ao vivo de oração, a mídia anunciou que atingimos 1 milhão de contaminados no Brasil. Passamos da casa de 1 milhão de contaminados, tá certo? E de mortos, ontem anunciou na mídia que ultrapassamos a casa de 50 mil mortos. Já ultrapassamos a casa dos 50 mil mortos. 1 milhão de contaminados, 50 mil mortos. Gente, isso não é brincadeira. Além do coronavírus ser uma doença muito grave, que faz com que a gente sofra bastante, ainda tem as outras arboviroses, né, como assim dizem, né? A dengue, a chikungunya, a zika. Então, tudo isso aí está também em vigor, tá? Então, fica atento, porque até os sintomas podem serem confundidos, tá certo? Então, fica atento a isso. Queridos, nós vamos começar o nosso estudo, né? Nós começamos um pouquinho atrasado, justamente porque
o operador ainda está aprendendo a mexer nessas coisas, graças a Deus por isso, né? É melhor assim do que não conseguir fazer nada, né? Mas nós vamos agora, nesse momento, fazer a leitura. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia ficou por trás do notebook, vê que interessante, né? Vamos aqui pegar a Bíblia e vamos abri-la em João, capítulo 20, tá certo? Nós vamos fazer a leitura de João 20, tá? O Evangelho de João, né? Depois de Lucas, antes de Atos. Nós vamos fazer a leitura de João, capítulo 20. Vou ver aqui, João 20. E nós vamos ler os... Cadê? Nós vamos ler os 16 primeiros versículos, tá bom? Então, acompanhe aí conosco a leitura de João 20, de 1 a 16, né? Já aí no nosso chat, se você quiser conversar conosco, compartilhar alguma informação, tá certo? Tirar alguma dúvida, se eu puder tirar essa dúvida, você pode entrar aí no vídeo, você vai encontrar aí na sua barrinha, quem tiver de celular vai ver lá para curtir, tá certo? Ou para descurtir, né? Ou melhor, como diz meu filho agora chegou essa semana falando assim que é like e dislike, né? Então, tem aí na sua barrinha no celular o like e o dislike, tem chat ao vivo, alguma coisa assim. Então, você clica no chat e lá você pode passar mensagem aqui para nós. Então, dos que estão nos assistindo, já passou aqui Rose, bom dia a todos, a minha esposa, e também aqui a irmã Hélida acabou de colocar bom dia, irmã Hélida, bom dia a todos que estiverem nos assistindo, tá certo? João 20, de 1 a 16, eu vou ler e você acompanha a leitura, tá certo? Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de ninho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então está aí a leitura do texto de João, do verso 1 ao verso 20. Eu queria pedir uma ajuda aí para quem tiver, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, para colocar aqui nos grupos para os irmãos. Já botou? Eita, muito obrigado, minha irmã, está aqui, a minha esposa já fez isso por mim, tá certo? Eu acabei esquecendo, ela já colocou aí o link nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, tá certo? Aí, para que os irmãos possam acompanhar, tá? Muito obrigado, viu, minha filha?
Deus te abençoe pela ajuda. Vamos lá, queridos. Nós vamos hoje tratar, nós estamos aqui no 5º domingo, podemos assim dizer. É o 5º domingo onde a gente está fazendo uma série de estudos baseados. Deixa eu falar aqui para vocês, se eu não falei ainda nos outros vídeos, né? É bom eu falar aqui agora. Nós estamos fazendo uma série de estudos, já que a gente não está podendo se reunir no templo da nossa igreja como escola dominical, nós estamos aqui fazendo uma série de estudos baseado na revista número 21 da editora Socep, tá? A editora Socep, que tem como título Vida Após Morte. Nós já trabalhamos 4 domingos, tá certo? O primeiro domingo nós trabalhamos sobre morte física, o segundo domingo nós trabalhamos sobre morte física e espiritual, os pontos de semelhança entre elas. Nós trabalhamos no terceiro domingo morte eterna. No domingo passado, nós trabalhamos sobrevivência da alma, e hoje nós vamos trabalhar aqui o tema ressurreição comprovada. Então, fique aí atento ao que nós vamos compartilhar, principalmente porque eu queria chamar a atenção para uma questão que às vezes a gente não observa, tá certo? Uma questão que a gente não dá muita atenção, tá? A gente tem várias, mas muitas descrições na palavra de Deus de eventos extraordinários. O que é um evento extraordinário? É um evento que não se adequa aos costumes gerais ou à rotina ordinária, tá? Então, a gente vai encontrar muitos eventos extraordinários na palavra de Deus, onde as pessoas, às vezes, querem tomar como regra de vida. E não vai acontecer. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, lá quando Moisés levantou o seu cajado, né? Você não vai ver a todo instante, né? Sacerdotes ou profetas levantando seu cajado e abrindo o Mar Vermelho, tá certo? Ou abrindo qualquer outro mar que você conheça, tá? Porque aquilo ali foi um evento extraordinário para mostrar o poder de Deus, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai tratar de um assunto que não é ordinário. Você já viu alguém ressuscitar? Talvez alguém da área de saúde possa até dizer. Eu, como não sou da área de saúde, eu não sei se eu posso fazer uma comparação uma com outra, né? A forma de ressuscitação médica, científica, e a forma de ressuscitação descrita na palavra de Deus, mas não é uma coisa extraordinária. Então, a gente vai ver mais de uma vez situações de ressurreição na palavra de Deus, e a gente vai ver o próprio Jesus também, ele falou várias vezes aos discípulos que ele iria ressuscitar, né? A gente pode ver, por exemplo, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, essa passagem você pode ver tanto em Mateus, capítulo 16, verso 21, o capítulo 17, verso 22 e 23 também fala a respeito disso, e também Lucas 9, 22. São textos que falam a respeito dessa ressurreição e desse padecimento que Cristo ia passar, né? Então, queridos, mas não é uma coisa extraordinária, tá? Mas a palavra de Deus nos fala, a gente estava falando de morte nas 3 primeiras lições, e agora a gente está falando de ressurreição, né? E em Cristo a gente vê que a morte foi a primeira etapa do seu ministério, né? A primeira parte, podemos assim, a primeira parte do seu ministério, do seu propósito de salvação, né? Ele tinha que morrer, mas não tinha apenas que morrer, ele tinha que completar a sua missão com a segunda parte, que é a ressurreição. Então, a missão de Cristo tinha 2 partes, basicamente, aí, nessa questão da vida, né, que era morrer e depois ressuscitar, né? Ele mesmo, por ele mesmo, pelo seu próprio poder,
ressuscitar, vencendo, então, a morte, tá certo? E a gente vai ver aí, a gente viu aí essa passagem, né, sobre Maria Madalena, né? Também temos aqui o texto de Mateus 16, de 1 a 3, onde Marcos relata, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo, diziam umas outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Né? Então, elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Então, como é que a gente pode comprovar, já que a ressurreição é um ato extraordinário, né? Como é que a gente pode comprovar a ressurreição? A gente tem como comprovar isso, né? Nós falamos quase agora da área médica, né? Existe processo de ressuscitação de pessoas que estavam enfermas e, de repente, teve sinais vitais pararam. Né? Então, existe... Eu não sei como é que isso se faz, mas eu sei que existe, né? Mas aí, eu queria chamar você... A gente não é da área médica, a gente é da área religiosa. E o nosso instrumento de trabalho é a palavra de Deus. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas passagens da palavra de Deus que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? E eu queria chamar a atenção, você que está assistindo, se você não crer na palavra de Deus, não perca seu tempo, tá? Porque você vai se aborrecer comigo e você vai querer me contestar, tá? Eu não estou aqui para debate, eu estou aqui para expor o que a palavra de Deus nos ensina, querendo atender a necessidade dos irmãos da igreja de Sucupira e de quem, assim, necessitar ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, de acordo com as escrituras sagradas, a gente pode ver, por exemplo, duas verificações básicas, né? Existem muitas, mas aqui eu queria chamar a atenção para duas verificações básicas, de uma série de verificações desse fato extraordinário, né? Quais são as principais verificações? Então, eu vou citar duas aqui, tá certo? Duas verificações desse fato extraordinário que aconteceu com a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, tá? A primeira a gente pode encontrar lá no comecinho aí do texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 20, nos versos 1 e 2, onde a gente vai ver aí que Maria Madalena foi a primeira a fazer essa verificação, né? Uma mulher, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, né? Logicamente que ela não já deduziu que Cristo ressuscitou com isso, né? Você chega num cemitério, vê que a tumba está aberta, né? Então, o que é que você vai pensar? Você vai lá no cemitério e, de repente, vê um sepulcro aberto. Qual é o primeiro pensamento que você tem, né? Então, daí você pode imaginar o que é que Maria Madalena pensou inicialmente, tá? Temos aí mais alguns irmãos que entraram no nosso chat, tá certo? A irmã Pepe, a Josilda Marinho, a tia da irmã Patrícia, né? Patrícia Marinho, filha da nossa irmã Elba Marinho, né? O nosso diácono Gilson também aí se fazendo presente, também a nossa irmã Leidinha, né? A Imeide Souza. Graça e paz a todos. Olha, nós estamos falando aqui das comprovações da ressurreição de Cristo. Então, Maria Madalena, ela viu lá o sepulcro aberto, a pedra estava revolvida, né? Haviam tirado a pedra do lugar. E o evangelista João, como a gente pôde ler no início, ele diz que Maria correu e foi ter com Simão Pedro e os discípulos, dizer que a pedra tinha sido revolvida, né? E esta verificação de Maria serviu de fundamento e serviu de base para outras posteriores verificações, né? Então, a gente vai ver aí uma sequência de verificações, tá certo? E
Maria foi a primeira. A segunda, que a gente pode considerar aí bem importante, né? Não que as outras não sejam, mas a gente só vai citar duas, né? É a de Pedro e João. A gente pode observar, né, a gente estudando a palavra de Deus, que eram dois discípulos de idade bem diferente, tá? Um discípulo mais velho, né, não chegava a ser idoso, mas era um homem bem maduro, que era Pedro, e João, que era jovem. Os dois saíram correndo e, obviamente, pela condição física, João chegou primeiro que Pedro. Mas João teve aquele respeito da autoridade de Pedro por ser uma pessoa mais velha, né? O respeito pelas pessoas mais velhas era muito forte no passado. E para nós também até há um certo tempo atrás, no passado recente. Hoje as pessoas não respeitam mais as pessoas mais velhas, né? Então nem aí, né? Principalmente quem anda de ônibus sabe melhor do que eu, né? A pessoa tem um lugar na frente que é para idosos, que é para pessoas com dificuldades de mobilidade. O ônibus está lotado, a pessoa vê que não tem nem condição de passar pela catraca, aí senta no local daquele e finge que está dormindo, né? Eu sei que tem pessoas que estão cansadas do trabalho, mas finge que está dormindo. Sobe um velho, finge que está dormindo para não levantar e dar lugar ao idoso, né? Felizmente, isso acontece na nossa sociedade. Não existe mais o respeito pelas pessoas idosas, né? Então, a gente vai ver aí que João ele chega primeiro, né? E Pedro chega logo em seguida. E eles buscam aí cumprir um preceito legal estabelecido na lei de Moisés, tá? E esse preceito é nada mais, nada menos que ter 2 ou 3 testemunhas para um determinado fato, né? O que Maria Madalena faz é trazer 2 testemunhas, Pedro e João. E aí eles podem observar que realmente o sepulcro estava vazio e todos dois, né, Pedro entrou na frente, mas João entrou logo em seguida, né? Então todos os dois puderam observar que o sepulcro estava vazio, né? Não deu tempo de ninguém fazer armação nenhuma, pelo menos a palavra de Deus nos diz isso e nós cremos nisso, tá certo? Então, enquanto que a gente pode ver lá em João, capítulo 20, o texto que nós lemos, do verso 4 ao verso 8, que Pedro, ele entrou e viu, João, ele viu e creu, né? O que diz lá o texto de João 20, de 4 a 8, tá certo? Então, são 2 verificações que a gente quer compartilhar aqui que comprovam a ressurreição de Cristo, tá certo? Então, primeiro Maria Madalena, depois Pedro e João chegaram e eles verificaram, eles foram testemunhas oculares daquele fato. O corpo não estava mais ali, né? O corpo não estava mais e a pedra tinha sido revolvida, tá? Agora a gente vai ver algumas comprovações, tá certo? Que a gente pode encontrar a respeito da ressurreição de Cristo. A primeira comprovação que a gente vai ver aí se refere ao domingo, né? Já no primeiro dia da semana, após a morte do Senhor, ele deu 3 comprovações de sua ressurreição. Ele apareceu de manhã, Maria Madalena, e depois apareceu ele apareceu de manhã, Maria Madalena, e depois apareceu aos discípulos à tarde, tá certo? Ele apareceu aos discípulos à tarde, quando esteve com eles, e trancadas as portas onde eles estavam, Jesus veio e apresentou-se, Pai seja convosco. A gente vai ver aí em João 20, 19 e 20. E também a gente vai ver também depois, ainda no mesmo dia, no domingo, no caminho para Emaús. Ele aparece aos discípulos, a gente encontra isso lá em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 15. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, tá? Também a gente vai ver que Jesus apareceu 8 dias depois, no outro domingo, tá certo? Lá em João, capítulo 20, versos 26 a 29, no mesmo lugar, e aos mesmos discípulos, Jesus, ele aparece, e aí quando ele fala para Tomé,
toca aqui, né? Então, a gente vê isso lá, João 20, 26 a 29, tá certo? E como na descrição de Paulo lá aos Coríntios, tá certo? Capítulo 15 de Coríntios, verso 6, 1 Coríntios 15, 6, Paulo, ele fala que Cristo, que ele apareceu a mais de 500 pessoas, né? 500 irmãos. Esta comprovação aí é dada por Paulo em 1 Coríntios. Ele defende essa tese da ressurreição de Cristo, assim como a ressurreição de todos os crentes, quando ele está falando, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia que fala sobre ressurreição, é capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo fala que Jesus havia aparecido a mais de 500 irmãos, tá certo? Então, por último, a gente pode trazer aqui como quarta comprovação, a gente fez 2 verificações, e a quarta comprovação, de que Paulo, ele também teve a experiência extraordinária de Cristo aparecer para ele quando ele perseguia a igreja, quando ele era inimigo dos crentes, quando ele matava os crentes, Cristo apareceu para ele, né? Então, uma quarta comprovação de que Cristo ressuscitou. Perdão. Cristo ressuscitou. Então, é preciso que a gente pare para observar esses fatos extraordinários. Você não vai ver ressurreição como quem vê, por exemplo, a gente tinha um jornal aqui que agora ele perdeu bastante essa fama, né? Mas há uns 10 anos atrás, não sei, talvez mais que isso, né? A turma dizia assim, você pega esse jornal, não vou fazer aqui propaganda do jornal, mas você pega esse jornal aqui de Pernambuco e você espreme e sai sangue, porque tinha muita matéria sanguinária. A gente não vai encontrar mais esse jornal com tanta força assim, mas a gente ainda vê mídias, né, não só impressas, mas também televisivas, ainda que mostra a violência e filma mesmo a pessoa morta no chão, fora a própria população hoje, né, que a gente sabe como a população está. A população, ao invés de ir lá socorrer a pessoa, ou tentar chamar para fazer alguma coisa, pega o celular e vai filmar, né? Aí filma mesmo o corte, o sangue jorrando, parece que o povo gosta disso. Então, banalizou-se essa questão da pessoa sofrer um acidente e morrer, e todo mundo compartilha, e parece que foi um fato comum. Pode até ser que a gente faça isso com a morte, o ser humano banalize, mas não tem como banalizar a ressurreição, porque não é uma coisa que acontece com frequência. A gente tem estatística da violência, mas não tem estatística da ressurreição. Eita, ressuscitou aqui, ressuscitou ali, não tem. Então, é um fato extraordinário. Então, são fatos extraordinários e a gente precisa usar isso como matéria de fé, tá certo? A ressurreição de Cristo se comprova tanto pela ausência de seu corpo na sepultura, como também pelo seu aparecimento a várias pessoas. Pelo que se refere à ausência do corpo de Cristo lá na sepultura, só há 2 hipóteses. O corpo de Jesus foi roubado, ou o corpo pelos amigos, ou roubado pelos inimigos, tá certo? Se foi roubado pelos amigos de Jesus, os discípulos, eles não poderiam nem mesmo se aproximar da sepultura, porque tinha a guarda lá, né, que impedia. Então, não tinha como eles roubarem, tá? Se o corpo fosse raptado pelos inimigos, estes o teriam apresentado. Eles iriam mostrar, quem pregasse que Cristo ressuscitou. Mentira, aqui, ó, tá aqui o corpo. Mas nem os inimigos de Cristo conseguiram fazer isso, né? Eles não conseguiram apresentar o corpo de Cristo. Então, assim que os cristãos começassem a falar, eles iriam fazer isso, tá? E nada melhor do que fazer calar os eloquentes pregadores da ressurreição do que mostrar o corpo inerte do Senhor Jesus, coisa que nunca aconteceu, tá certo? E como testemunho do seu aparecimento, é suficiente a pessoa de Paulo, que antes não era discípulo, nem era mesmo seu amigo, pelo contrário, como nós já falamos, era perseguidor dos cristãos, e foi precisamente a ele que Cristo apareceu, né? Cristo apareceu a um pecador
muito violento, né? Perseguidor, que matava a igreja. Queridos, nós encerramos aqui essa parte. Eu queria colocar aqui para você, para a gente terminar, uma música falando de ressurreição. Acho que vocês, quem é aí da velha guarda, conhece, né? Eu não conheço. Tem várias versões, mas essa eu acho que é a melhor. A melhor versão que tem, de 1982, com Luiz de Carvalho. Você conhece? Deus enviou seu Filho amado pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você crê na ressurreição? Você crê na palavra de Deus? Então cante com todo fervor esse hino, esse clássico hino que já passou por várias gerações, gravado aí por Luiz de Carvalho em 1982. Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Queridos, nós vamos encerrando. Eu queria compartilhar com você aqui rapidinho, tá certo? Hoje é 21 de junho. Nessa semana, nós temos vários aniversariantes. A começar pela terça-feira, nós teremos aí a irmã Carmélia Pessoa, nossa irmã Carmélia Pessoa, a mãe de Deise Denise, tá certo? A sogra do nosso irmão Pedro, conhecido por muitos como Pedro da Coxinha, né? Então, nosso irmão aí que tem a sua pequena fábrica aí, né? De salgados, e está sempre aí em parceria com a nossa igreja. Os irmãos têm comprado a ele, têm colocado lá para vender na nossa cantina, tá certo? Então, a sogra do nosso irmão Pedro, mãe de Deise Denise, está completando
aniversário agora no dia 23, terça-feira, tá certo? No dia 25, quinta, tem um garotinho aí que está completando 10 anos, né? O xodó do pastor da igreja de Sucupira, né? O irmão querido de Ana Beatriz, filho da irmã Rose, Pedro Lucas aí completando 10 anos, tá certo? Temos também o irmão Joca está completando na sexta-feira, dia 26, o irmão Joca, tá certo? Irmão Joca, poeta, né, que recitava muitas poesias na igreja de Sucupira e também na igreja de Socorro. Nós estávamos observando aí algumas coisas que nós estávamos fazendo em casa, nós estávamos reproduzindo em casa perdão, eu agora vendo uma mensagem aqui do presbítero João Carvalho, acabei perdendo o foco, mas vamos lá. Nós estávamos arrumando as coisas nessa pandemia, né, catando papel, e eu achei uma poesia e também um bilhete, né, do irmão Joca, de quando eu era seminarista, né? Então, o irmão Joca aí, né, tem estado na nossa escola dominical, sempre na escola dominical, pela sua situação de saúde, ele não tem podido estar à noite, tá certo? À noite ele tem tido dificuldade de estar na igreja, mas toda a escola dominical está conosco. Então, sexta-feira, o irmão Joca está aniversariando, tá bom? Então, terça, Carmélia Pessoa, quinta, Pedro Lucas, sexta, Joca, e também, além de Joca, nós temos a irmã Hélida, dia 26, também a irmã Hélida está completando mais um aniversário agora, né? Eu não sei se ela está completando 30 ou 31, mas, né, eu acho que ela está saindo da casa dos 20 e entrando na casa dos 30. Se eu estiver enganado, meu irmão, depois você me corrige e me perdoe se eu revelei a idade. Não sei se era para ter revelado, né? Agora já foi, né? Mas aí qualquer coisa você corrige, você diz que tem 22, 23, para o pessoal não pensar que o pastor falou a idade verdadeira, né? Olha, além desses irmãos, Carmélia Pessoa, terça, Pedro Lucas, quinta, Joca e Hélida, sexta, essa pessoa que vos fala no sábado, também teremos no dia 28, né, o próximo domingo, o nosso irmão Paulo Fernando, que é o cabeleireiro, tem um salão lá perto do posto, lá embaixo, né, depois do sinal, e também, Renata está aqui botando, entregou a idade de Hélida, desculpa, Hélida, foi sem querer, foi na empolgação. Renata está rindo aqui, né? Olha, além de Paulo Fernando, também a irmã Silvana, na segunda-feira, dia 29. Então, fica atento aí, que tem um monte de aniversariantes a partir de terça-feira. Não sei se tem mais alguém, né? Não chegou nenhuma informação para mim, mas de terça até segunda, próxima segunda, tem um monte de aniversariantes. Só não tem na quarta-feira, mas tem aí um monte de aniversariantes aí da nossa igreja, tá certo? De terça a segunda. Fique atento, nós estaremos novamente anunciando no domingo, tá bom? E eu queria trazer aqui para vocês que nós estaremos discutindo, né, a previsão de retorno no templo, das atividades da igreja no templo, para tudo, né? Culto solene, escola dominical, culto doutrina, culto de oração, Jardim das Oliveiras, todas as programações que são realizadas na igreja, a gente vai estar dando uma previsão de quando até quarta-feira, tá certo? O conselho vai estar reunido pelo WhatsApp, né? A gente já está vendo aí as possibilidades de fazer uma conferência pelo WhatsApp. Então, a gente vai estar reunido aí conversando e nós estaremos, então, decidindo, né, quando poderemos estar todos, a igreja, voltando. E também as medidas que nós precisamos adotar para o retorno, tá certo? Então, a gente vai estar verificando isso e nós queremos chamar a atenção pelo que a gente falou lá no começo, né? A questão de equipamento e também de pessoas trabalhando nesse sentido, tá bom? Por exemplo, nós temos o presbítero Bosco, que está nos ajudando com a filmagem, mas a gente sabe que o trabalho de Bosco é filmagem, ele trabalha com isso. E o presbítero Bosco, nem sempre ele pode estar na igreja no domingo à noite, porque como ele vive de filmagem, às vezes ele está atendendo algum cliente no domingo, né? Algum casamento, algum evento especial, né, que está sendo realizado no domingo,
então ele precisa estar ausente. Então, a gente precisa de uma pessoa fixa, tá certo? Enquanto o presbítero Bosco está no isolamento, ele está à nossa disposição. Ele se colocou voluntariamente à disposição, graças a Deus pela vida do presbítero Bosco, mas vai chegar um momento que ele não vai ter condição de fazer isso. Então, a gente precisa tanto de equipamento como de pessoas. No que se refere a equipamento, né, nós temos aí 3 formas de contribuição. O nosso tesoureiro, nesse momento, está na igreja, pelo menos ele me informou que estaria de 8 às 10h30, tá certo? Então, se de repente tem alguém que queira levar o seu dízimo, sua oferta, a sua contribuição financeira, você pode procurar ele na igreja, quase todo dia de domingo de manhã ele está. E também o telefone dele está nos grupos. Se vocês precisarem, a gente compartilha de novo para quem apagou, para quem perdeu, a gente compartilha de novo o telefone dele. Você agenda diretamente com o tesoureiro da nossa igreja e ele recebe a sua contribuição. Ou então, conforme já comunicamos no grupo da igreja, a gente pode estar liberando, ou melhor, o conselho liberou a conta do pastor, uma conta poupança do pastor, tá certo? Na Caixa Econômica, que é um banco que facilita para todo mundo. Aí você pode ir lá, deposita e a gente saca e passa para o tesoureiro da igreja, tá certo? Então, essas são as formas que, no momento, a gente tem para arrecadar as contribuições dos irmãos, tá? Mas a gente vai estar, de fato, com certeza, buscando ainda facilitar mais ainda isso aí e ter a própria conta da igreja restaurada. Nós já tivemos uma conta, precisamos restaurá-la, tá bem? E essas são as informações. Nós vamos encerrar, tá certo? E eu queria encerrar também com mais um hino, tá? Um hino que é bem conhecido nosso. Hino de número 272. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Cristo já ressuscitou, né? E nós estamos aqui encerrando a nossa transmissão ao vivo da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Olha, como eu falei quase agora aí, né? Eu atrapalhei o raciocínio porque eu li uma mensagem do presbítero João, tá certo? O presbítero João Carvalho nos informou que chegou uma placa de captura,
e que a gente já pode realizar o culto ao vivo na igreja hoje, tá certo? Mas, como ele falou para mim agora, então eu vou conversar com ele, tá certo? As possibilidades de a gente estar hoje à noite, tá certo? E aí a gente vai estar compartilhando na igreja se a gente vai fazer uma transmissão hoje, tá? Espero em Deus que dê tudo certinho e a gente possa estar lá hoje. Vou acertar a hora com ele, vou verificar a programação tudinho, e aí daqui a pouco eu já compartilho com você se a gente vai fazer ou não, tá? Então fica atento aí nos grupos da nossa igreja, que temos novidades até quarta-feira, muitas novidades aí para compartilhar com vocês a respeito das filmagens ao vivo que a gente tem feito e também das programações da liberação do trabalho no tempo na casa do nosso Deus, tá bom? Vamos orar encerrando. Agradeço a todos aí a participação, a irmã Flávia Cibele aí participando também no finalzinho, né? No chat, participando aí no chat, tá certo? Ela botou amém, né? A Renata Marjorie também botou mais uma vez aí a sua participação no nosso chat. E Deus abençoe a todos da nossa Igreja Presbiteriana de Sucupira e a todos os irmãos, todas as pessoas, todos os internautas que forem lá no nosso canal. Nós queremos agradecer a sua participação, assistindo, que Deus abençoe. Peço a você que você curta, né? Chegue lá nesse vídeo depois de você assistir, ou durante, fica a seu critério, você vai lá, toque no like, curta. Depois, se você não estiver inscrito no canal, se inscreva para você receber notificação dos próximos vídeos que surgirão. E também, se você já está inscrito e esqueceu de tocar no sininho, vai lá, toca no sino, porque aí o sino é quem vai te avisar, que vai fazer a notificação. E compartilhe, tá certo? Abençoe outras pessoas com esse vídeo. A Igreja Presbiteriana em Sucupira já completou 61 anos de organização. Tem muitos sucupirienses espalhados pelo Brasil, né? Só de pastores nós já nós nos denominamos celeiro de pastores, né? Então temos 4 pastores já ordenados que estão a campo aí, tá certo? Temos o pastor Reginaldo, temos o pastor que está lá no Pará agora, que falhou aqui o nome dele, mas depois eu lembro e compartilho com vocês. Temos o presbítero Isaac, que já é pastor há 3 anos e agora está no Pará também. Temos o reverendo Zé Roberto, que foi da igreja e hoje é pastor do Barro, tá certo? Então, pastor Isaac, pastor Roberto, pastor Reginaldo, e o primeiro lá, que agora esqueci o nome, mas depois eu lembro, depois eu compartilho com vocês no outro momento, tá certo? Então, tem muito sucupiriense, não só pastor, mas tem muito irmão que passou por Sucupira, está espalhado aí por esse Brasil. Compartilhe com os irmãos, que eles possam ser abençoados, que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede. Conduz-nos, Senhor, para que nós venhamos fazer a tua vontade, que nós estejamos fazendo, Pai, aquilo que é do teu querer, que não haja brilhantismo, Pai, em nós. Nós não estamos aqui buscando, ó Pai, ser estrela, nem queremos enaltecer a ninguém, queremos apenas, ó Pai, engrandecer o teu santo nome, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através desse trabalho. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia das nossas limitações, capacita-nos, ó Pai, capacita cada um de nós, capacita a tua igreja, para que a gente se aprimore, ó Deus, nesses equipamentos, nesses softwares, nesses meios, e a gente possa, ó Pai, então, assim, melhorar cada vez mais o nosso trabalho, que é anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama, Pai, a tua graça sobre a tua igreja. Assim, nós te oramos, nós te bendizemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a UPA vai se reunir daqui a pouco, melhor, a classe dos adolescentes, a gente sempre faz uma mistura, né? A classe dos adolescentes vai se reunir daqui a pouco, como tem sempre feito no domingo, e as tias Sandrela e Rose vão estar aí compartilhando nos grupos o link para quem quiser participar, tá certo? A irmã Helena já participou 2 vezes, a irmã Graça já participou também, então quem quiser participar, pode aí aguardar que elas vão estar compartilhando aí já
no grupo aí, nos grupos da igreja, o link da classe dos adolescentes, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.